Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, em especial os alunos das primeiras séries do ensino médio. Vamos dar continuidade às nossas aulas de história, às nossas videoaulas. Essa que é a videoaula de número 18. Lembrando aos nossos alunos que nós estamos no nosso livro-texto, volume 2. E no volume 2, estamos trabalhando o capítulo 8. O capítulo 8 que trata da civilização islâmica da Idade Média, o Império Árabe ou Islâmico. Nas duas videoaulas anteriores, na videoaula de número 16 e número 17, estudamos o Império Árabe, sua origem, sua construção, o apogeu e a decadência desse império, além dos legados que eles deixaram para nós. Também, nesse capítulo 8, vamos agora trabalhar nessa videoaula os povos da África do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. O continente africano, nesse período, apresentava grandes reinos que se desenvolveram nessa região, reinos de uma grande organização política, econômica, reinos riquíssimos em minério, reinos ricos em comércio. Destacamos alguns reinos que dominaram vastos territórios, dominaram uns aos outros e que se destacaram em determinado momento do final da Idade Média para o início da Era Moderna. Geralmente, quando obtemos informações sobre a África atualmente, as notícias, em sua grande maioria, não são boas. Continente que apresenta grandes problemas de ordem econômica, miséria, de ordem social, conflitos, doenças, e assim o continente africano atualmente marcado por muitos problemas, apesar de continuar a existir regiões em vias para o desenvolvimento. O continente africano apresenta essa sua condição atual fruto de consequências trazidas pela dominação que esse continente sofreu colonialmente da segunda metade do século XIX para a primeira metade do século XX, dominado colonialmente por potências europeias como Inglaterra, França, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica, Alemanha. E assim, essa intensa exploração deixou consequências terríveis para essa região e para seu povo, além das guerras civis que esses países enfrentaram após as suas independências. Vamos aqui retornar à Idade Média para o início da Era Moderna e falar dos povos da África e dos reinos que se destacaram nessa região. Vamos falar de alguns reinos, a começar aqui dessa região abaixo do deserto do Saara. Essa região aqui, ela é conhecida como região de Sahel. E os reinos que aí se desenvolveram entre os séculos 3 até o século 17, reinos esses que se destacaram pela riqueza econômica, pela organização política, reinos que dominaram uns aos outros ao longo do tempo, que expandiram domínios territoriais. A exemplo do reino de Gana, que teve um grande destaque entre os séculos 3 ao século 11, essa região de Sahel teve o destaque desse reino de Gana. Entre os séculos 13, com a decadência do reino de Gana, entre os séculos 13 ao século 16, um outro reino expandiu o domínio sobre o território de Gana e alcançou uma grande dominação territorial, constituindo o Império Mali. O Império Mali constituiu-se em uma grande extensão territorial. Tivemos ainda nessa região de Sahel um outro reino que constituiu-se um império também importante no início da Era Moderna.
entre os séculos XV ao século XVII, sobrepondo ao Império Mali após a sua decadência. Foi o Império Songhai. Um pouco mais abaixo, onde hoje são os atuais países Benin e Nigéria, temos uma região cujos povos que têm uma mesma ligação linguística, cultural e religiosa, os quais nós chamamos de os Iorubás. Os povos Iorubás nessa região aí, na Idade Média, também tiveram seu destaque, com um pequeno reino chamado Reino de Benin, onde hoje fica o território do atual país chamado Benin. O Reino de Benin teve um destaque entre os séculos XII e século XIII. Nesse período, século XII e século XIII, destaca aí o Reino de Benin. Também nessa região dos Iorubás, uma cidade-estado constituiu-se num importante entreposto comercial, onde hoje corresponde o atual país chamado Nigéria. Nós destacamos nesse território a cidade-estado de Ifé, uma cidade-estado importante, um pequeno reino, uma cidade que ao mesmo tempo era um reino, que entre os séculos XII ao século XV tornou-se um importante centro comercial, sendo um entreposto importante nessa região. Um pouco mais abaixo, na região onde hoje é o atual país de Angola, destacamos um outro reino do final da Idade Média para o início aí da Era Moderna. É o Reino do Congo. O Reino do Congo, que teve seu destaque, que foi um reino importantíssimo entre os séculos XIV ao século XVI, onde hoje é o atual país de nome Angola. Dizer que esses reinos do litoral da África, que na época das grandes viagens marítimas estavam em destaque, tiveram contatos comerciais com os portugueses, com os comerciantes portugueses, que a princípio mantinham contatos, relações comerciais com esses reinos, e posteriormente essas regiões passaram por dominação política colonial do grande império colonial português. E assim, todas essas regiões foram fontes de exportação de escravos para a América e, consequentemente, para o Brasil. Os povos, os brasileiros de descendência africana, em sua grande maioria, são originários dessas regiões, de Sahel, da região de Benin, onde hoje é a atual Nigéria, Benin, da região de Angola, como também de Moçambique, no litoral do Oceano Índico. Assim, essas regiões deram uma importante contribuição cultural para o Brasil atual. Ao longo de 3 séculos, aproximadamente 3 séculos e meio de tráfico de escravos, 5 milhões, aproximadamente 5 milhões de africanos foram arrancados desses territórios pelos traficantes europeus, sendo levados para o Brasil, para São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, locais onde existiram grandes feiras de escravos. Portanto, esses reinos africanos deram uma contribuição cultural, essas regiões da África, as populações que viveram nessas regiões, em alguns desses reinos, deram uma grande contribuição cultural. Infelizmente, fruto da escravidão, que foi um passado terrível dentro da história do Brasil. Porém, a contribuição cultural na culinária, na linguística, na religiosidade, enfim, na musicalidade, enfim, em vários ramos, em várias vertentes da nossa cultura brasileira.
Mostrando nesse mapa, percebemos as regiões, a rota do tráfico transatlântico. A rota do tráfico transatlântico, de onde chegavam, de onde vinham os escravos que chegavam ao Brasil durante o período do tráfico transatlântico. Foi praticamente 350 anos de tráfico. A partir do início da efetiva colonização portuguesa no Brasil, em 1530, até 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico. Essa rota, ela aconteceu de forma intensa e gerou altos lucros para Portugal, para o comércio português, para os traficantes portugueses. A rota onde Belém, São Luís, Recife recebiam escravos da região de Sahel, da região dos Iorubás, onde hoje é Nigéria e Benin, da região do Congo, onde hoje é a atual Angola, e de Moçambique. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, Belém. Esses portos recebiam esses africanos e que passaram a ser utilizados como mão de obra escrava no Brasil. Contudo, deixaram aí um legado cultural importantíssimo para a construção da nossa identidade nacional. Como eu já falei, contribuição na culinária, na linguística, na musicalidade. Contribuíram na religiosidade, enfim, em várias vertentes. Vamos aqui tratar desses reinos, mas dizer que em todo o continente africano outros reinos também se destacaram. Exemplo do reino de Kush, lá no nordeste da África, do reino da Etiópia e de tantos outros reinos que se destacaram, que tiveram aí seu destaque, sua existência importante durante determinado período da Idade Média, início da Era Moderna. Além desses grandes reinos, havia outros grupos sociais que viviam em grupos nômades organizados em clãs, conjunto de famílias com ancestrais comuns, são clãs, né? Clãs espalhados por todo o continente africano. Mas vamos falar dos grandes reinos, a começar dos reinos da região de Sahel. Mais uma vez, lembrar que a região de Sahel compreende essa região abaixo do deserto do Saara. Para os africanos é uma extensa faixa de terra situada no sul, abaixo, portanto, do deserto do Saara, região essa habitada por diferentes povos pastores, povos agricultores, povos também que se dedicavam ao comércio. Nessa região de Sahel, vamos aqui destacar os reinos, a começar do reino de Gana. O reino de Gana corresponde hoje a um atual país chamado Mauritânia. Uma região que inclusive sofreu forte influência do islamismo da Idade Média. Nós sabemos que durante a Idade Média houve a expansão árabe islâmica pelo norte da África e alguns reinos mais próximos ao norte da África acabaram sofrendo influência do islamismo e até chegaram a se converter, em sua grande maioria, a essa religião islâmica. A exemplo do reino de Gana e outros reinos dessa região de Sahel. O período de destaque, o período de existência desse reino de Gana, onde hoje é o atual país chamado Mauritânia, foi entre os séculos III ao século XI. Se destacaram principalmente no intenso comércio do ouro nessa região, uma região riquíssima em jazidas de ouro, onde lá até os cães tinham coleiras de ouro. A capital do reino de Gana, Kumbi Salé. Kumbi Salé
Portanto, observando aqui no mapa e observando as rotas comerciais, Cumbi-Salé torna-se um centro comercial importante e, portanto, durante a existência do Reino de Gana, tornou-se a capital, o centro político desse importante reino da região de Sahel. Era justamente em Cumbi-Salé onde ficavam mercadores muçulmanos. Daí a forte influência que o islamismo passou a ter nessa região. Dizer para vocês que dessa região chegaram também escravos ao Brasil. Escravos islamizados na região de Salvador, por exemplo. Nós lembramos que houve até no século XIX, mais precisamente no ano de 1835, uma revolta em Salvador, uma revolta que aconteceu durante o período regencial, a revolta dos malês, que aconteceu em Salvador, escravos islamizados. Entre as mercadorias mais vendidas no reino de Gana, nós destacamos bijuterias, vidro, objetos de marfim, perfumes, tâmaras, dentre outras mercadorias que eram comercializadas nessa região, mais vendidas nessa região. No século XVIII, com a descoberta do ouro no Brasil, essa região perdeu um pouco a importância. Contudo, o Reino de Gana foi um importante reino da região de Sahel, cuja capital era o centro comercial de nome Cumbi-Salé, como nós mostramos aqui no mapa. Temos nessa mesma região de Sahel, um outro reino que se destacou, que ganhou destaque nessa região, inclusive dominando a região de Gana, e incorporando aos seus domínios políticos, cuja capital desse grande império, chamado Império Mali, também reino muçulmano, a capital era a cidade de Tombouctou. Assim, na região de Sahel, o Império Mali se destacou, teve sua importância política e econômica nessa região entre os séculos 13 ao 15. Até o século XII vivia o povo Mandiga na área do Reino de Gana. No ano de 1230, ou seja, século XIII, Sundiata Keita, esse grande líder político e militar dessa região, na sua liderança política e militar, dominou vários povos vizinhos, inclusive da região de Gana, e esse Sundiata Keita torna-se o grande soberano, passando a ser nominado de Mansa. Mansa era o título dado aos reis, aos imperadores desse grande império, o Mansa do Mali. Portanto, Mali conquistou todo o antigo Império Gana, controlando assim as minas de ouro do antigo império instalado na região. O Império Mali, portanto, tinha seus governantes, que recebiam o título de Mansa, que tinha o poder militar, político e religioso. Sendo o primeiro Sundiata Keita. Destacamos um outro grande líder político no Império Mali, o Mansa Musa. Foram os principais governantes desse império africano do final da Idade Média para o início da Era Moderna, o Império Mali. Então, na região de Sahel, destacamos aí o Reino de Gana,
onde hoje é o atual país de nome Mauritânia, e o Império Mali. Também nessa região, a existência desse império que tornou-se importante entre os séculos XIII ao século XV, cujos imperadores recebiam o título de Mansa, sendo o primeiro Sundiata Keita. O Império de Mali tinha um importante comércio, como atividade econômica de maior destaque nessa região, um comércio importante para a manutenção do Estado imperial devido à arrecadação tributária, sal, cobre, ouro, especiarias e até no fornecimento de escravos para os traficantes de escravos europeus que começavam a chegar na Europa aí, no final, na África, melhor dizendo, começavam a chegar no litoral da África aí no final do século XV. A população do Império Mali não era favorecido, a população, de um modo geral, a população pobre, miserável, não era tão favorecida assim por esse comércio, exceto pelo sal, que era indispensável na sua alimentação. A grande maioria viviam na miséria, enquanto uma minoria, uma nobreza, uma elite comercial e aquela elite que fazia parte do poder do Estado, tinham boas condições de vida, a grande maioria viviam em pequenos vilarejos, dependiam aí da pesca e de uma agricultura incipiente, pecuária. Ainda nessa região de Sahel, vamos falar de um outro reino que conseguiu sobrepor com a decadência do Império Mali no século XV. Um outro reino ganha destaque e torna-se um império também importantíssimo nessa região de Sahel, o Império Songhai. Início da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVII, o destaque para o Império Songhai. Seu desenvolvimento foi a partir do século XV, com a decadência do Império Mali e com a dominação do povo Songhai sobre essa região do rio Níger. Esse povo falava a língua Songhai, que deu origem ao nome Império Songhai, e assim como essa região estava contaminada pelo islamismo, eles também seguiam a religião islâmica. Suni Ali e Ali Bir foram reis que se destacaram aí nesse grande império Songhai. Timbuktu, ou Tombuktu, tornou-se a capital do império, esse centro cultural. No seu domínio, os Songhais fizeram diversas melhorias na produção também agrícola, desenvolvimento da agricultura. No século XVI, o Império Songhai sofre um processo de decadência devido às disputas políticas relacionadas à sucessão do império e ataques do exército marroquino, ataques a povos árabes, dentre outros povos. O império sofreu um processo assim de decadência e desestruturação a partir do século XVI. Saindo da região de Sahel e agora tratando ali da região onde hoje é o atual país Nigéria e Benin, a região ali onde predominou uma população que tinha uma mesma ligação linguística, os chamados Iorubás. Os povos Iorubás, povos que tinham a mesma língua, a mesma cultura, uma mesma religião, seguiam, portanto, os mesmos deuses, acreditavam, portanto, semelhantes, e ocupavam essa região aí onde hoje é o atual país de nome Nigéria e Benin. A grande maioria dos escravos que foram trazidos para a Bahia eram dessa região dos Iorubás. Portanto, esses povos Iorubás, eles têm uma grande importância histórica, cultural para nós brasileiros.
cuja grande maioria da população brasileira é de descendência africana e, portanto, dessa região que deu uma importante contribuição cultural para a nossa cultura afro-brasileira. Nessa região dos Iorubás, nós destacamos aí a cidade-estado de Ifé. A cidade-estado de Ifé surgiu como um conjunto de pequenas aldeias por volta do século VI, que foi ganhando importância devido à sua localização geográfica. Uma área estratégica, uma região estratégica, onde recebia vários mercadores de todas as outras regiões da África, tornando-se assim um importante centro comercial, um importante entreposto que servia de passagem para comerciantes. Além de ser um centro religioso tradicional, tinha uma arte refinadíssima com a escultura de bronze e cobre. Assim, a região dos Iorubás, da cidade-estado de Ifé, ganhou destaque essa cidade-estado de Ifé, nessa região aí. E, nessa mesma região, um outro reino também ganha importância, o reino de Benim, que deu nome ao atual país chamado Benim, pegando também uma parte do território da Nigéria. Entre os séculos séculos 12 e 13, nesse período do século 12 e 13, né, além da existência da cidade-estado de Ifé, que era um importante entreposto comercial, um reino se expandiu bastante nessa região, chamado Reino de Benim, ampliando o comércio com os europeus. Esse reino que surgiu ali por volta do século 12 e 13 e se estendeu até o início da Era Moderna, e que tinha um importante comércio com os europeus, fornecendo em especial escravos, tecidos, marfim, pimenta. A riqueza do reino também se traduziu na arte, na confecção aí de esculturas em cobre e bronze. O reino acabou sendo desintegrado apenas no século XIX pelos ingleses, durante o período da dominação colonial europeia sobre o continente africano. Dizer que os Iorubás deram uma importante contribuição para o Brasil, contribuição da nossa cultura, trazidas para o Brasil a partir do século XVI com o tráfico transatlântico. Assim, eles deixaram marcas importantes na nossa língua, na nossa alimentação, festas e música. Se destacaram por serem responsáveis, inclusive, pelo surgimento do candomblé, uma religião de matriz africana no Brasil, porque esses escravos, quando chegavam ao Brasil, os seus donos obrigavam os mesmos a seguir o catolicismo. Por sua vez, esses africanos não queriam abandonar o culto aos seus orixás e acabavam fazendo um sincretismo religioso. Sem abandonar sua religiosidade aos seus orixás, acabavam eles associando esses orixás aos santos católicos, dando nomes a esses santos católicos. Daí, então, vai nascer, portanto, assim o candomblé. Na próxima aula, na nossa próxima videoaula, vamos estar reforçando essa temática dos reinos africanos e vamos tratar do reino do Congo e outros informes com relação à contribuição cultural que esses povos deram ao Brasil e a relação, portanto, com o nosso país. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.